E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à neurofisiologia. Lembrando que aqui é uma playlist. O que é isso? Nós temos vários vídeos sobre tudo de fisiologia, galera. Desde ali de gastro, endócrino, enfim, neurofisiologia. Nós temos tudo de fisiologia gratuitos aqui para você. Tá aqui no canal. E é claro, eu convido você a participar da nossa comunidade, que também é gratuito. É só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui da comunidade. E claro, dessa forma você sempre recebe novos conteúdos. Não só de fisiologia, galera. A gente tem praticamente tudo da área da saúde aqui para você. E claro, segunda a sexta temos vídeos novos todos esses dias sem falta. Beleza? Então, tá convidado, se inscreve aí no canal e vamos logo ao que interessa. Vamos falar de mais um neurotransmissor hoje, importantíssimo nesse processo da fisiologia. Vamos lá! Bom, galera, hoje nós vamos falar do neurotransmissor, que seria o neuropeptídeo Y. Galera, o que a gente pode falar sobre esse neurotransmissor, esse neuropeptídeo? Primeiro, ele é um peptídeo, não à toa, neuropeptídeo Y. Mais ou menos ele vai ter ali 36 aminoácidos. E ele é um dos peptídeos aí mais abundantes, ou talvez aí o mais abundante no nosso sistema nervoso central. Agora, geralmente quando ele é liberado, galera, ele é liberado em conjunto com outros neurotransmissores, como o glutamato, o GABA, entre outros. Então, geralmente, ele não é liberado sozinho, ele é liberado em conjunto com outros neurotransmissores. Tranquilo? Lembrando, galera, que como todo neurotransmissor, para ele ter uma ação, ele necessita se ligar exatamente a um receptor que é específico para ele. E aqui não é diferente, galera. Esse neuropeptídeo Y, ele se liga a receptores específicos. E geralmente, eles são ali receptores associados à proteína G, só que a proteína G é do tipo I. Tranquilo? E os subtipos principais que a gente destaca desses receptores nos quais vão se ligar esse neurotransmissor, esse neuropeptídeo Y, vai ser o Y1, Y2, o 4 e o 5. Esses são os principais que a gente destaca, né, de receptores que vão receber exatamente esse neuropeptídeo Y. Agora, é importante a gente saber, galera, as ações que esse neuropeptídeo vai exercer quando ele se liga a determinados tipos de receptores. Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, galera, antes da gente falar as ações, a gente falou, né, que esse é um neuropeptídeo Y, que é um neurotransmissor. E ele vai se ligar a um determinado tipo de receptor. Agora, a gente tem que destacar e você tem que saber que, segundo o tipo de receptor que esse neurotransmissor vai se ligar, vai ser um determinado tipo de ação. Ou seja, se ele se liga, por exemplo, ao Y1 que a gente citou aqui, ele vai ter uma ação diferente do que se ele se liga no Y5. Tranquilo? Então, dependendo do tipo de receptor do qual esse neurotransmissor, neuropeptídeo Y, vai se ligar, vai ser uma ação diferente. Belezinha? Agora, vamos entender as ações. As primeiras ações que a gente pode citar seriam nos vasos sanguíneos. Esse neuropeptídeo Y, ele quando se liga, principalmente ali no subtipo de receptor Y1, ele gera uma vasoconstricção. Tanto ali a nível central e periférico, ou seja, ele tem a capacidade de gerar nesse vaso uma diminuição, né, do seu diâmetro. Ou seja, ele faz uma vasoconstricção realmente, quando esse neuropeptídeo Y se liga principalmente ali no subtipo Y1. Belezinha? Outro ponto também é que ele reduz a liberação de renina lá nos nossos rins. Que a gente falou já, né, em outras videoaulas aqui, daquele sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, de certa forma, esse neuropeptídeo Y, quando é liberado, ele diminui a ação, né, ou a liberação dessa renina, também diminuindo a ação desse processo, né, da renina-angiotensina-aldosterona. Outro ponto também, galera, quando a gente fala desse neuropeptídeo Y,
ele tem ali de certa forma uma influência sobre o apetite e também sobre a obesidade. Olha a importância disso. Galera, quando existe ali uma certa redução, né, dos níveis dos adipócitos, eu vou ter uma redução de lecitina e um aumento desse neuropeptídeo Y liberado. E de certa forma, galera, ele aumenta o apetite dessa pessoa e também vai ter influência, galera, principalmente ali numa situação de ansiedade, estresse, na proliferação, né, desse tecido adiposo, desses adipócitos, principalmente na região abdominal. Ou seja, ele tem, de certa forma, né, se houver um desequilíbrio na liberação desse neuropeptídeo Y, um aumento do apetite e claramente também um aumento ali nos tecido adiposo, que é a gordura. A gente sabe e conhece como o tecido gorduroso do nosso corpo, o tecido de reserva energética. Então, de certa forma, se existe um desequilíbrio nesse neurotransmissor, ele aumenta o apetite dessa pessoa e também a obesidade, aí relacionando, de certa forma, com o estresse e a ansiedade, que muita gente já sofre, né, galera? Alguns descontam no alimento quando estão estressados ou ansiosos. Então, a gente vê aí certa relação da neurofisiologia com esse tipo de comportamento. Galera, outra situação importante de influência desse neuropeptídeo Y é que ele vai ter influência sobre o apetite e até mesmo sobre os níveis, os índices de gordura que podem levar aí à obesidade. Aí você fala, como assim? Bom, galera, quando a gente tem ali, né, os níveis baixos de gordura, né, os níveis baixos ali desses adipócitos, a gente vai ter uma diminuição da leptina e um aumento da liberação, principalmente desse neurotransmissor, o neuropeptídeo Y. E esse neuropeptídeo Y, galera, ele vai ter influência direta sobre o apetite dessa pessoa. Olha só a importância desse neurotransmissor. Aí a gente tem que falar também que uma situação de estresse, de ansiedade, esse neuropeptídeo Y, ele pode influenciar, juntamente com o apetite, uma proliferação dos adipócitos, uma proliferação de tecido adiposo, principalmente na região abdominal. E aí a gente vê, né, galera, uma certa relação e até estudos apontam a influência desse neurotransmissor, no caso aí, se existir um desequilíbrio de liberação desse neuropeptídeo Y, exatamente na obesidade. Pensa bem, se ele tem influência sobre o aumento do apetite e na proliferação de tecido adiposo no abdômen, claramente, se eu tenho uma liberação desenfreada desse neurotransmissor, desse neuropeptídeo Y, ele aumenta o apetite da pessoa e aumenta também ali, né, a proliferação de tecido adiposo, que a gente sabe que é uma reserva energética, mas que pode levar à obesidade. E tem certa relação, como a gente falou, com o estresse e ansiedade, que a gente sabe que muita gente acaba descontando, né, de uma forma comportamental no alimento, né, em uma situação quando está em estresse, em desequilíbrio emocional, com ansiedade também. Alguns descontam no alimento e acaba aí, de certa forma, levando à obesidade. Então, galera, a gente viu que ele tem influência sobre os vasos sanguíneos, vasoconstricção. Vimos que ele tem influência sobre a liberação de renina. Vimos que ele tem influência sobre o apetite e a obesidade em caso de desequilíbrio, que a gente falou aqui. E ele também tem influência, galera, sobre o nosso ciclo circadiano, ou seja, também na influência sobre o sono. Outra influência também que ele pode ter é na liberação do LH, o hormônio luteinizante. Por exemplo, se ele se liga ao subtipo de receptor Y4, ele vai levar um aumento da liberação desse LH. Agora, se ele se liga ao subtipo Y5, né, o receptor do subtipo Y5, ele reduz a liberação desse LH. Tranquilo? Agora, a gente pode citar também que ele vai ter influências comportamentais, principalmente aí de ansiedade, estresse, enfim, que a gente até falou que tem aí certa relação com a parte do apetite e a obesidade.
Então, galera, como a gente falou, existe a influência desse neurotransmissor em várias partes aí do nosso organismo, né? Em várias situações fisiológicas e até mesmo comportamental, na regulação de estresse e ansiedade, por exemplo, e até do apetite e no caso de obesidade. Então, a influência dele é muito importante na neurofisiologia. E com isso a gente termina mais um resumo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo de fisiologia. Valeu!